Nesta aula você aprenderá de forma simples como resolver um dos exercícios mais aplicados à dinâmica da física, que são os elevadores. Os problemas de elevadores consistem em analisar os dois sentidos em que eles podem se movimentar. Um que é a subida e o outro que é a descida. No entanto, na subida, nós podemos ter duas situações, quando ele está no início da subida ou quando ele está no fim da subida, e a mesma coisa acontece na descida. Para cada situação, eu tenho um sentido de velocidade e um sentido de aceleração, consequentemente, um sentido de força resultante. Outra parte importante aqui do estudo de elevadores é que normalmente é pedido para você calcular qual é o peso de uma balança que está lá dentro do elevador, ou qual é a força de reação normal ou atração num fio. O importante para você lembrar é que uma balança não mede o peso, só lembrando que aqui estou falando peso, mas o certo é massa, só para deixar fácil de você entender. Uma balança não irá medir o peso de uma pessoa. É estranho pensar, eu sei, quando você sobe numa balança, você vê ali a sua massa. Mas uma balança mede a força de reação que você faz nela. Observe que se você estiver em cima dessa balança e alguém fizer uma outra força, ela vai aumentar o valor. Se ela realmente medisse a sua massa, ela não alteraria o valor. Então, toda vez que nós tivermos uma balança, nós vamos considerar o peso seu, que é exercido aí na situação, e a normal, que é a força que ela aplica em você, ou a força de reação ao solo, e é essa força aqui que nós queremos achar quando o exercício pergunta qual é o peso indicado na balança. Então, preste muita atenção, pois essa é a parte mais importante para resolver os exercícios. Quando o exercício perguntar qual é a medida da balança, o exercício não está querendo saber o seu peso. O seu peso vai ser sempre constante. O que o exercício está querendo saber é a normal, ou a força exercida na balança. Vamos olhar caso a caso. Para todas as situações que nós temos aqui, então, nós temos um corpinho aqui, uma pessoa em cima de uma balança. Em todas as situações, essas pessoas estão dentro do elevador, que eu não fiz aqui para poder deixar, de certa forma, mais claro de você entender. Nós temos, então, em cada situação, e vamos anotar para cada situação, as forças envolvidas. Em todos os casos, o peso para baixo e a normal para cima. Aqui o peso para baixo e a normal para cima. E assim por diante. Outro fator que você deve considerar aqui é o sentido do movimento. Se o corpo está subindo, então a velocidade é para cima. Aqui a velocidade é para cima. Se o corpo está descendo, a velocidade para baixo. E aqui a velocidade para baixo. E agora sim, vem a parte importante do exercício, que vai definir como você vai resolver a força resultante em cada caso. Se o elevador está no início da subida, isso significa que ele estava parado e ele começa então a acelerar. Isso faz com que a aceleração seja para cima. Se a aceleração é para cima, a força resultante tem que ser para cima. Portanto, o que nós temos aqui de força resultante, se ela é para cima, a força que está para cima tende a ser maior. A normal é maior do que o peso, ou, tomando como referência a força resultante pela análise que nós fizemos, normal está no sentido positivo e o peso no sentido negativo da trajetória. Então, a força resultante é dada por normal menos o peso. Nesse caso, eu terei uma força maior de normal e a balança indicará um valor maior. Percebe que quando você está dentro do elevador e ele começa a subir, você sente uma pressão maior na sola do seu pé, que é exatamente o valor da normal maior. Vamos analisar a outra situação. Quando o elevador está no final da subida, ou seja, ele está parando. Se ele está parando, eu tenho que ter uma aceleração contrária ao meu sentido da velocidade, já que o movimento vai ser retardado. Com isso, a minha força resultante é para baixo. Sendo a minha força resultante para baixo,
A análise aqui, então, das forças ficará que a força resultante, neste caso, quem está no sentido da força resultante? O peso. Então, ficará peso menos a normal. Realmente, se você está subindo e o elevador começa a parar, você percebe que o chão faz uma pressão menor no seu pé. A normal, então, ou que a balança indicará, terá um valor menor. E assim por diante. Na descida, se eu estou no início da minha descida, eu percebo que a velocidade está aumentando. Então, a aceleração será para baixo, logo, a força resultante estará para baixo também, no sentido da velocidade. Nesse caso, a força resultante será peso menos a normal. Perceba que se o elevador começa a descer e você está parado nele, é como se você sentisse uma força menor de pressão, uma pressão menor nos seus pés. E por fim, o último caso, se eu estou no final da minha descida, o elevador está descendo e está no final da descida, ele tem que brecar. Se ele está brecando, então eu tenho uma aceleração contrária ao sentido da velocidade. A consequência disso é uma força resultante também nesse sentido. E aí, a minha força resultante aqui será dada por força resultante para cima, normal menos o peso. E realmente, se você está descendo e o elevador está parando, você sente uma pressão maior nos seus pés, indicando que você está empurrando mais a força aí na balança. Então, preste atenção que com essa análise do movimento, primeiro a velocidade e depois se ele está acelerando ou parando em cada uma das situações, permite com que você escreva a equação da força resultante para cada caso, sem errar e sem confundir. Bons estudos!